Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz uma pergunta. O que seria, afinal, uma crônica? Para responder a essa questão, eu vou recorrer ao Dicionário de Termos Literários organizado pelo professor Masson Moisés. Trata-se de uma obra bem interessante e que elucida aí vários termos que a gente costuma ouvir com frequência, mas nem sempre sabe dizer a que dizem de fato respeito. Em termos acadêmicos, em termos teóricos, a gente bem sabe que esses conceitos literários ensejam vários debates, né, discussões, mas não é nosso objetivo aqui entrar nessas particularidades, mas tentar nos ater de maneira o mais objetiva que for possível a responder essa questão, a questão que é elencada e que no caso é o que é uma crônica. Eu começo dizendo que a crônica, o termo crônica, começou a ser usado no início da era cristã, mas desde então ele foi sofrendo alterações no seu sentido. De início, quando ele começou a ser empregado, ele designava uma relação de acontecimentos dispostos linearmente no tempo. A crônica era uma espécie de registro de eventos sem aprofundamento de suas causas ou eventuais interpretações. A partir do Renascimento do século XVI, o termo crônica passou a ser substituído por história. A significação moderna do termo, né, que a gente conhece e usa nos dias de hoje, entrou em uso no século XIX e ela passou então a ostentar personalidade literária. Compreendida dessa maneira, a crônica teria sido inaugurada pelo francês, eu já me desculpo pela pronúncia, Julien Louis Joffrin. E isso ocorreu por volta de 1800, quando ele contribuía para o Jornal dos Debates. Na segunda metade do século XIX, a palavra crônica ganhou no Brasil a acepção que a gente conhece hoje, e de lá para cá o seu prestígio não deixou de crescer entre nós, a ponto de alguns afirmarem que se trata de um gênero identificado com a literatura brasileira, como se fosse uma exclusividade nossa. Exemplos de grandes cronistas brasileiros: Machado de Assis, João do Rio, Olavo Bilac, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Drummond, vários escritores. A crônica de feição moderna, que geralmente é publicada em jornal, em revista e depois recolhida em livro, ela costuma se concentrar em um acontecimento diário, um acontecimento cotidiano que por um acaso tenha chamado a atenção do escritor. Trata-se de uma expressão literária híbrida, né? A crônica é uma expressão literária híbrida, uma vez que ela pode assumir diversas formas. Ela pode ser uma alegoria, uma confissão, um monólogo, uma história. Isso tudo girando em torno de personagens reais ou fictícios, imaginários, enfim. Nas palavras de Masson Moisés, a análise dessas várias facetas permite inferir que a crônica constitui o lugar geométrico entre a poesia lírica e o conto, implicando sempre a visão pessoal, subjetiva, ante um fato qualquer do cotidiano. A crônica estimula a veia poética do prosador ou da margem a que este revele dotes de contador de histórias. Independentemente dessa oscilação, né, que a crônica pode trazer, para que ela ganhe foros estéticos, deve prevalecer o caráter de recriação da realidade e não o de transcrição dos fatos. Sujeita ao transitório, a crônica sobrevive quando consegue desentranhar o que é perene, o que é sublime dos acontecimentos aparentemente banais de nossa existência tão corroída
pela aparente mesmice cotidiana. Se você quiser alguns exemplos de crônicas, aqui no canal eu publiquei a leitura de crônica do Rubem Braga, do Fernando Sabino e que você pode acompanhar. Aproveitando para dizer que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.